Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, finalmente, vim fazer um vídeo falando sobre Story Time. Que pra quem não sabe, né, Story Time é que você fala alguma coisa da sua vida, alguma história, coisa assim. E aqui eu vou falar da minha experiência não, né, meus casos como sonâmbulo. Sério, eu hoje em dia já não sou tanto como antes. Eu hoje em dia, sabe, eu fico falando dormindo. Eu tenho muito medo de, como fala, de dormir na casa de alguém, ou então de falar com, por exemplo assim, dormir com alguém e acabar falando mais do que eu devia, ou então falar, assim, ouvi falar que quando você é sonâmbulo, você fala coisas do dia. Então assim, muitas vezes você fala coisas que você fez no dia, ou então, se você estiver pensando muito, por exemplo, no assunto, você acaba falando, se você estiver pensando, tipo assim, ah, eu quero fazer alguma coisa. Aí você acaba falando, se você tiver algum... Gente, eu já ouvi falar disso. Eu já ouvi falar que tem pessoas que falam segredos enquanto está dormindo. Tipo assim, se você estiver dormindo com alguém e você tiver algum segredo que tá muito na sua cabeça, você acaba falando esse segredo dormindo. É muito estranho, então é bem perigoso. Mas enfim, eu como sonâmbulo, né, eu me lembro que desde criança eu sou assim. Só que hoje em dia é bem menos. Mas quando eu era criança, gente, era muito, sério, muito comum essa coisa de sonambulismo. Era quase toda semana. E a primeira coisa engraçada que eu passei como sonambulismo, né, que essa coisa de sonambulismo, foi uma vez que eu tava lá em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acho que era de manhã isso daí, acho que era entre meio-dia e as 10 da manhã, mais ou menos assim. Aí, né, eu acordei, levantei, aí eu dei um pulo assim da cama, né. Eu sempre fazia isso, eu dava um salto, porque eu sempre quis ser ginasta. Ah, então precisando de ginástica olímpica. Aí, enfim. E eu dei um pulo assim da cama, assim, sabe? E eu fui andando. Aí minha mãe falou que eu tentei passar por um buraco que tinha na parede. Na parede, assim, sabe? Tinha um buraco lá que tinha quebrado, não sei o quê. E eu fiquei tentando passar pelo buraco, tipo assim, a porta aqui. E eu tentando passar pelo buraco. E minha mãe foi perceber que eu tava sonâmbulo, que, tipo assim, eu tava dormindo. Eu tava tentando entrar no buraco da parede dormindo. Outra vez, né? Eu tava em casa, não sei o quê. E eu dormi, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu acordei. Levantei assim, eu tava só de cueca e saí pelo meio da rua. A minha mãe falou que correu atrás de mim. Eu tava já quase na pista, porque eu saí correndo, eu saí andando, quase nu na rua. E eu não sabia de nada, sabe? Eu não entendi o que tava fazendo. E minha mãe falava assim que eu tava procurando não sei o que. Eu tava falando coisa com coisa, falando coisa de carta, sabe? É mais ou menos isso. Quando você é sonâmbulo, você faz as coisas e você fica falando coisa com coisa, sabe? Você não sabe o que tá falando, o que tá fazendo. E eu saí assim, gente, quase nu na rua quando eu tava sonâmbulo. Outra vez, né, eu tava dormindo lá, não sei o que, né. Aí do nada minha mãe falou assim que eu acordei e coloquei coisa no fogo. Eu liguei o fogão e coloquei coisa no fogo, falando que tava fazendo comida. E tipo assim, não tinha nada na panela. Então, ó, isso aí já foi como falar, uma coisa perigosa, né? Eu acordei, peguei a panela e, gente, era a panela suja que tava lá na pia. Eu peguei a panela e comecei a coisar água. Tipo assim, não tinha nada, só tinha água. Comecei a coisar assim a água e fervendo, fazendo que tava fazendo comida. Se minha mãe não tivesse lá, ó, poderia ter acontecido uma tragédia. Então é bem perigoso. Eu já ouvi falar de pessoas que pulam de janela, pessoas que saem na rua assim andando quando tá sonâmbulo e depois não lembra. E gente, isso é verdade, eu acredito nisso. Uma vez eu ouvi falar de um homem lá, né, em Recife, que ele saiu de noite, assim, sabe? Ele saiu, foi numa loja lá num posto que tinha lá, uma loja de conveniência, comprou o negócio, passou o cartão, voltou pra casa, assim. No outro dia nem percebeu, tá entendendo? Ele foi lá, comprou coisa e nem percebeu. Eu sempre tive medo mais, assim, sabe, de acidentes. Tipo assim, eu saí, tô sonâmbulo, saí e ia atravessar uma pista e ser atropelado. Sério, é muito estranho. Mas assim, eu acho que essa coisa de sonambulismo, né, é algo que tem mais a ver assim com o estresse. Geralmente se eu tiver meio que ansioso, estressado por alguma coisa, eu fico muito sonâmbulo, sabe? Eu fico acordando meio da madrugada, eu fico falando sozinho, eu fico falando tudo que eu vou fazer. E o pior de tudo, que eu já fui sonâmbulo na escola. Sim, eu fui sim sonâmbulo na escola, né? Teve uma época que toda noite eu ia lá pro shopping e tal, não sei o que, e eu passava a noite lá na rua, né? Eu ia lá pra rua e passava a noite. Aí eu dormia, né, lá pras 4 horas da manhã e tinha que acordar de 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tava acordado pra ir pra escola. Aí nesse dia eu não consegui dormir e tive que ir pra escola com sono mesmo, nem dormi nem nada. Aí chegando na escola, né, eu dormi na escola. Aí, gente, ai que vergonha. Eu, né, na escola, eu tava sonâmbulo, sim, gente, na escola, dormindo lá no coisa. Aí do nada eu acordei e comecei a falar, tipo assim, ninguém entendia o que eu tava falando. Aí depois eu levantava, aí andava pra lá, andava pra cá. A sala inteira, sabe, tava só olhando assim, tipo, acho que tinha gente assustada, parece. E eu andava pra lá, andava pra cá, depois sentava, ficava falando, gente, eu ficava assim, isso que falaram pra mim, né. Aí depois eu sentava de novo, aí eu andava assim, eu comecei a andar pela escola. Aí chamaram a diretora, a gente foi muito vergonhante, sabe? Foi muito estranho aquilo ali, porque depois daquilo ali,
todo mundo começou a achar que eu tava como falar, possuído. Começaram a me chamar de demônio, falando que tinha demônio, falando que eu tinha, como fala, espírito, pombagira. Sério, um monte de coisa, mas não, foi sonambulismo. Aí eu me lembro, né, que eu fiquei andando na escola e tal. Chamaram as professoras, porque as professoras acharam, né, que eu tava brincando, né? Eles não sabiam que eu tava dormindo. Aí chamaram a diretora, tá? E perceberam que eu tava, como fala? Sonâmbulo, tipo andando assim. Eu não sei como fala quando você tá sonâmbulo andando. Estado REM. Não sei, estado de sono, não sei como fala. Aí as professoras e diretora, né, me levaram lá pra uma sala bem calminha assim, e deixaram eu lá. Aí chamaram a minha mãe e tal. Foi muito chato. Mas assim, eu me lembro que sempre quando eu tava dormindo, né, que eu tava sonâmbulo, eu sempre conseguia lembrar de algumas coisinhas. Tipo assim, eu me lembro que quando eu tava tentando entrar no buraco da parede, eu me lembro muito bem que da hora que eu pulei, eu me lembro muito bem assim, na hora que eu tava assim, sabe, colocando a mão assim, tentando passar. Sabe, quando eu saí na rua nu, quase nu assim, também eu me lembro que eu tava lá na rua, tava com uma cueca azul, parece. Sabe, eu me lembro um pouquinho de coisa, mas eu não lembro tudo, sabe? Eu não lembro tudo, mas eu lembro de um pouquinho de coisa. E até hoje eu tenho medo dessas coisas de sonâmbulo, até hoje. Eu queria qualquer dia gravar eu dormindo, acho que seria muito louco. Ah, eu tenho medo de gravar eu dormindo. Tipo assim, e se eu fizer alguma coisa assim estranha dormindo? Eu vou ficar assustado comigo mesmo pra sempre. Ah, melhor fazer isso não. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!